Esse mercado de hamburgueria artesanal, ter o milkshake na loja, eu criei esse mercado na unha. E no meio da pandemia, eu ia batendo de porta em porta, não tinha nem liquidificador. A gente criou um produto aí que revolucionou o mercado de açaí aí no Brasil inteiro. E aí depois surgiu a ideia do creme americano, né? DoreCast, o primeiro e único podcast direcionado ao mundo do sorvete. Estamos de volta para a terceira temporada do DoreCast, o podcast da Doremos, totalmente direcionado para o mercado de sorvete. Esse ano, com muitas novidades. Estamos comemorando 40 anos de Doremos, pessoal. É um marco nessa nova FISPAL aqui no Distrito AMB. E hoje, aqui, nosso papo é sobre food service. E nada mais, nada menos que trazer uma sumidade no assunto, meu querido e maravilhoso João do Creme Americano. Seja muito bem-vindo à terceira temporada do DoreCast. E é uma honra tê-lo aqui hoje, nesse papo de amigo. Pô, legal, Fabrício. Valeu, obrigado primeiramente aí pelo convite, agradecer a Doremos, que é uma marca aí que tem um grande sucesso no mercado de sorvete e feliz em saber que vocês vão vir forte agora para atacar o mercado de food service no geral. E também feliz em saber o tanto de marcas grandes que vocês já atendem, que muita gente nem imagina que tem os produtos da Doremos, né? Exatamente. Acho que hoje nós vamos falar um pouquinho disso, mas para começar, sempre tem que ter um começo. Todo mundo aqui quer saber quem é João do Creme Americano. Tá assim na CNH? Eita. João Creme Americano? A CNH, a nova que eu vou fazer já vai vir assim, né? É uma coisa que eu brinco bastante, Fabrício. Meu nome é João Carlos Xavier de Freitas, né? Mas aí já virou João do Creme Americano, né? E o que eu gosto bastante de falar nas minhas palestras, antes de ser o João do Creme Americano, eu sou o João, marido da Viviane, pai da Gabriela, pai da Giovana, 1 aninho e 3 meses, Gabi, 8 anos. E é pela minha esposa e pelas minhas filhas que eu faço toda essa correria aí. E aí eu falo para elas muito sobre isso, né? Eu sou uma pessoa que briga muito pelo crescimento do mercado de hambúrguer no Brasil. E um dia, quando elas crescerem e tiverem mais velhas, elas vão entender, vão olhar e vão falar: caramba, meu papai ajudou muita gente aí a crescer no mercado. E elas entenderem que toda essa correria, muitas vezes falta de tempo de estar com a família. Sim. Eu falo muito sobre família nas minhas palestras e tudo mais. Vamos falar aqui também. E elas, caramba, pô, que legal. Meu pai fez tudo isso pelo mercado de hambúrguer. E aí, pra mim, vai ser um orgulho. Sim. É Giovana aí? Gabriela. Giovana e Gabriela. Vou anotar aqui. E Viviane, minha esposa. Gabriela, Viviane. Me conta um pouco da tua trajetória. De onde você vem? Como você chegou até aqui? Legal. Sou filhos de pais nordestinos, meus pais são cearenses, vieram aqui para São Paulo. Somos em 6 irmãos, 3 nasceram lá, 3 nasceram aqui. Eu nasci aqui em São Paulo, uma família muito humilde, meu pai e minha mãe sempre muito trabalhador, nunca deixaram faltar nada em casa, né? Apesar de a gente nunca ter nada de luxo, mas nunca faltou nada e sempre ensinaram a gente a ter muita dignidade, né? Comecei trabalhando numa lanchonete, minha mãe tinha uma lanchonete dentro de um clube. Então assim, eu falo, né, tô com 39 anos, trabalho, tem 22 anos que eu já trabalho com alguma coisa voltada pro mercado. Dá até pra se aposentar daqui a pouco. Então, pro mercado de alimentos, né. Trabalhei no McDonald's uma semana, recorde. Trabalhava com a minha mãe na época, fui pro McDonald's, minha mãe falou, não dá pra você sair não, volta. Aí tive que pedir as contas e aí fui trabalhar, fiz faculdade de administração, minha irmã me ajudou, né, nessa correria da faculdade. E aí vim para o mercado de alimentos mais focado em indústria. Então já trabalhei produzindo mini salgados com meu cunhado, que é meu sócio. E aí a gente entrou para o mercado de paleta mexicana. E aí depois a gente veio com tudo para o açaí. Que aí a gente veio com a marca Açaí Magnífico. A gente criou um produto aí que revolucionou o mercado de açaí aí no Brasil inteiro. E aí depois surgiu a ideia do creme americano, né? Que aí também deu uma revolucionada no mercado de milkshake, quando a gente fala em hamburgueria artesanal, que é o mercado que mais cresce no Brasil aí nos últimos anos, passou pizzaria e tudo mais. A gente conseguiu criar uma marca aí e fazer um projeto muito legal nesse mercado.
Paleta mexicana, você fala 2014, né? 2014. Então você já está desde então aí só direcionado mais para sorvete. Uma coisa que eu falo bastante, Fabrício, é assim, eu sou uma marca de sorvete, uma fábrica de sorvete, mas o meu mercado não é o de sorvete. Entendi. Eu não vendo para sorveteria, o meu mercado é mais focado no food, de hamburgueria, fast food, por aí vamos chegar. É porque quando a audiência vai escutar, né? Não, o cara começou como paleta, então tem uma sorveteria, mas é isso que eu vou falar, que há uma infinidade de oportunidades no mercado de sorvete. Sim, com certeza. É isso que você falou. O orgulho que as suas filhas Giovana e Gabriela vão ter, e da sua esposa Viviane, claro, desse desbravamento que você está fazendo no mercado, que é totalmente novo. Isso. Então conta pra galera, quem inventou uma barca de açaí que ficou tão famosa aí? Fala pra mim. Olha que loucura, Fabrício, desculpa. Uns projetos que eu tenho aí, umas coisas que eu tenho com Deus, né? Mas eu tava pedindo direcionamento para Deus, para que Ele me desse alguma ideia de algo que pudesse mudar o mercado que eu atuava, que era o de açaí. E a gente estava com uma loja, numa situação financeira bem complicada, e a gente sempre produziu, né? Tinha uma lojinha pequena, produzia açaí na parte de trás, tinha uma parede na frente e vendia. Um dia eu fui comer comida japonesa com meu cunhado, que é meu sócio, e o irmão dele, e eles não gostavam de comida japonesa, né? Aí eu ensinei um deles a gostar, o outro continuou não gostando. Um dia chegou uma barquinha de açaí, colocou na mesa. Uma barquinha de japonês, desculpa. Já tá vontade de fazer açaí, já tava a ideia. Aí eles falaram, pô, que bonito, né? Eu falei pra eles, se a gente colocasse açaí no barco? Os caras olharam pra mim e falaram, pô, isso tem nada a ver, meu, você tá louco. Que, mano, é açaí no barco? E aí eu, com as minhas doideiras, fui pra Liberdade no outro dia. A gente tava numa condição financeira bem ruim na época, comprei só um barquinho. Trouxe esse barquinho pra loja no outro dia, eles falaram, meu, você é louco, nada a ver. E a gente colocou açaí em cima, separou, colocou os toppings, olhou e falou, caraca, não é que fica uma apresentação legal e tal? Vamos colocar na loja. Colocamos na loja, uma coisa totalmente despretensiosa, né? E aí um dia a gente fez uma postagem no Facebook, na época, Instagram nem era tão forte, meados ali de 2015 para 2016, sem investir nem um centavo no Facebook, não investimos nada. Deu quase sem impulsionar, sem nada. Quase 11 milhões de visualizações. 11 milhões? Mais de 100 mil compartilhamentos, mais de 100 mil curtidas. Isso era uma plena quinta-feira, mês de agosto, um frio do caramba. E nesse dia foram mais de 500 pessoas na loja. E aí foi uma loucura, por quê? A gente deveria ter na época uns 3, 4 barquinhos. Nossa. Aí a galera colava na mesa, todo mundo querendo saber o que era barco de açaí. Na época, o Marco Luque, ele tinha o Mustafa, acho que era alguma coisa assim, que ele tinha uma outra rede social, ele compartilhou, um monte de gente famosa compartilhando. E a gente só tinha 3, 4 barquinhos, aí a galera comia, a gente tirava da mesa, lavava, já servia pro outro, foi loucura. O primeiro final de semana mandamos embora mais de 5 mil pessoas. Mais de 5 horas de espera, veio gente do Brasil inteiro pra lá. Mas calma aí, agora eu fiquei meio bolado. E na loja que tava ruim financeiramente. Você numa ideia... Uma ideia que mudou totalmente, é um direcionamento que Deus me deu. E aí o legal que eu conto pra todo mundo, que foi o mais chocante, assim, no final do dia, isso era meia-noite, a gente já sem produto, mas como a gente virava a noite produzindo, para ter um pouquinho de produto meio mole ainda, para servir no outro dia. Na barca dava pra botar, né? Chegou um casal de Curitiba, a irmã lá nos Estados Unidos viu a postagem, mandou para outra irmã que estava grávida. Nossa. A mulher falou pro marido, eu quero. Pegaram o carro, vieram de Curitiba pra cá. De Curitiba? Chegaram quase meia-noite na loja e a gente, pô, a loja tá fechada, não tem... O cara, pelo amor de Deus, vocês vão ter que me servir. Olha o tamanho do barrigão da minha mulher e tal. Puta, viajou. Aí o cara contou toda a história. Aí como a gente produzia lá atrás, então tinha o produto meio mole ainda, mas a gente serviu eles. Fez a barca. E atendeu. No meio disso, começaram jogadores de futebol ir na nossa loja. Jogador de futebol. E assim, celebridade mesmo. Pra ver o trabalhar de Deus, né? Eu sempre fui apaixonado por futebol. Sempre fui apaixonadíssimo por futebol. Já jogou? Jogava, né? Mas nada profissional. Era goleiro, né? E aí um dia, transição do Gabriel Jesus do Palmeiras pro Manchester City. Tô lá um domingão, a gente abria a loja no domingo com uma média de umas 50, 70 pessoas na fila já. A loja era na Liberdade? Não, a loja ficava na região da Zona Norte, região do Lausanne, atrás do Shopping Santana Park.
E aí a loja abriu, correria, a galera já começava domingo, tipo, mais ou menos 1 hora de fila de espera. Nossa. E aí eu na correria pra lá e pra cá, quando eu olho no caixa, o Gabriel Jesus. Aí tipo, eu travei, eu falei, caraca, o Gabriel Jesus. Na época o Roger Guedes jogava no Palmeiras também, tava junto. Eu falei, caraca, Gabriel Jesus. Aí fui, atendi eles, tava com os amigos deles viraram parceirão meu. E aí a galera postou e aí alguns jogadores começaram a entrar em contato. Pô, essa loja de açaí de vocês, quero conhecer, tá todo mundo falando e tal. E a gente fez festa de um monte de gente famosa. A gente chegou a abrir várias lojas. E aí uma vez algo que eu achei muito legal, um amigo meu, ele trabalha numa grande marca de açaí como representante. E aí ele me encontrou no mercado e aí ele falou, caramba, fazia tempo que eu queria te encontrar para falar sobre isso. Eu falei, pô, fala aí como tá os projetos, conversamos e tal. Ele falou, eu tinha muitos clientes que os caras estavam falindo loja de açaí, porque era meia época de inverno, né? Sim. Então é a hora que a galera ou vai ou não vai, né? Ou não vai guardou o dinheiro, então. Acabou. E a galera tava quebrando, e aí a galera copiou o produto que eu criei e o negócio dos caras começou a crescer. Eu falei, olha que da hora, tipo assim, você abençoando alguém sem estar lá presente, né? Sim. Sem saber que através do projeto que você criou, várias famílias foram abençoadas com isso, né? E na hora que o cara me falou, eu falei, caramba, pô, legal, né? O trabalhar de Deus e é pra isso que a gente tá aqui. Exatamente. E aí o negócio virou febre total. Hoje eu tenho muita parceria com time de futebol. Então, muitos times de futebol consomem o nosso açaí, o Açaí Magnífico. Por causa de toda essa loucura. Era Açaí Magnífico. Isso. Lá ainda era Açaí Magnífico. E aí a gente entrou pro meio do futebol por causa disso. E aí na época eu conheci o Cássio, que era goleiro no Corinthians, e aí foi mó... E aí eu brinco bastante, né? Eu que falo muito de família, de você honrar a família. E aí um dia, domingo, almoço de família, eu recebo um WhatsApp no meu celular. Pô, irmão, todo mundo fala que seu açaí é bom pra caramba, você consegue trazer um açaí pra mim aqui? Na hora que eu vou olhar o Cássio do Corinthians. Aí eu falo, nossa. Aí é uma coisa que eu brinco, né? Que eu não revelo muito, né? Que eu sou corintiano. Mas que eu tenho parceria com vários times, então eu fico meio na minha, né? Claro. Aí tipo, eu, João, apaixonado por futebol, corintiano, goleiro, o cara pede recebe uma mensagem do Cássio, domingão na hora do almoço, eu falei pra minha esposa. Tô indo lá. Ó, amor, segura com a família aí que eu tô indo levar açaí pro Cássio. E aí a gente começou, aí eu já produzi até açaí com a marca dos times, produzi com a marca do Corinthians. Foi um projeto muito legal e tenho contatos até hoje, né? Final do Campeonato Paulista, o Corinthians foi campeão, a gente entrou lá no campo para comemorar junto com os caras, A gente tem uma relação muito legal no meio do futebol por causa do barco de açaí. Lá virou tudo isso. Mas, o Açaí Magnífico hoje ainda existe? Ainda existe, mas o creme americano atropelou. Você já passou. Açaí Magnífico é 10% do que a gente produz hoje, 10, 15% é açaí magnífico. O resto é tudo creme americano. Tem loja ainda hoje, não? Não, a gente não tem mais loja, só a fábrica. Mas ainda é você e seu cunhado? Sim, os dois. É meu cunhado e o irmão dele, Desde sempre lá de trás? Desde sempre. Mas só para contextualizar, de onde veio o sorvete? Como só foi da paleta mesmo? A gente tava com a paleta mexicana. Sim, mas o mercado da paleta, você viu o boom da paleta e começou a falar, foi isso? E aí o mercado de paleta mexicana, do sorvete. A gente até brinca, né? Que parece que foi um piscar de olhos. Você dormiu, acordou, o mercado sumiu. E a gente tava começando a olhar que o mercado tava caindo. E a gente falou, pô, vamos ver o que a gente pode fazer no meio de sorvete, que a gente já tá tendo alguma noção do mercado. E a gente olhou pro mercado de açaí. Entendi. Falou, pô, açaí é um produto que já tá estabilizado, não é modinha nem nada. A gente conseguiu um cara que queria trocar o maquinário. Então o cara tinha umas máquinas de sorvete, que produzia sorvete, queria trocar por máquina que produzia picolé. Aí vocês trocaram. Aí a gente fez a troca e começou a produzir açaí. E aí hoje não produz nada de picolé, nem paleta. Não, nada. Só massa. Só massa. Só mesmo. massa. Só açaí e creme americano, só isso. Não tem outros sabores. A gente pensa em coisas mais pra frente, mas ainda... Açaí e creme americano, só os dois. Por isso tem que ser João do creme americano, né? Senão tem que ser João creme americano, do açaí, do flocos, do napolitano. Aí vai ser complicado. Então, falando de creme americano, queria saber como que surgiu a ideia do creme americano e qual foi a ideia inicial com o problema que vocês enxergaram no mercado que levou a criarem a marca. Legal. A gente criou o creme americano quando a gente tinha a nossa lojinha ainda de açaí. Era mais ou menos aí 2015. A gente decidiu colocar hambúrguer na loja. O mercado de hambúrguer começou a crescer no Brasil, 2014 para 2015, isso. Hambúrguer artesanal. E a gente falou, pô, vamos colocar hambúrguer na loja. Apesar de açaí, o movimento não cair tanto no inverno, mas mesmo assim ainda cai, né? Pô, vamos colocar açaí na loja? Vamos.
Vamos colocar hambúrguer? Vamos. Aí colocamos hambúrguer, aí eu comecei a fazer curso. Então é uma coisa até legal. Quando eu lancei o creme americano, eu já conhecia todo mundo do mercado de hambúrguer. Porque eu já tinha começado a fazer curso, eu era envolvido no meio do futebol, eu descobri que os principais players do mercado eram corintianos, levei os caras no camarote pra assistir jogo, levei os caras pra fazer hamburgada na final do Campeonato Paulista. Caramba. Então foi uma coisa bem legal, aí eu já era bem envolvido com esse mercado de hambúrguer. Só que eu desenvolvi o creme americano e eu produzia só 10 baldinhos por mês, só pra vender na minha loja. O que acontece? A gente foi... Vamos colocar hambúrguer? Vamos. O que combina com hambúrguer? Milkshake. Pô, a gente já tem a indústria, vamos produzir sorvete de creme. Como que faz milkshake? Se você pesquisar, sorvete de creme tradicional. Sim. Só que eu explico pra galera, assim como sorvete de morango e chocolate, o sorvete de creme ele é um sabor. Ele não foi desenvolvido para fazer milkshake. Nós, brasileiros, adaptamos para isso. E aí, qual que era a nossa... A gente desenvolveu o sorvete de creme tradicional, aí, pô, vai fazer um milkshake de ovo maltine. O gosto do creme briga com o gosto do ovo maltine. E a gente falou, pô, o que o fast food americano faz? Pô, vamos tentar desenvolver um produto igual ao do fast food, que a gente até comenta, né? A casquinha do McDonald's. Vamos desenvolver um produto desse e colocar numa caixa. E vender para quem não quer comprar uma máquina. Sim. Custa 20 mil, 50 mil, 100 mil, dependendo do modelo da máquina. Com um liquidificador de R$100 e com creme americano, o cara já consegue fazer um milkshake de alta qualidade no mesmo nível dos fast food americanos. Entendi. Entendeu? Só que a gente lançou só pra gente. A gente não pensou em vender pro mercado. Tá. A gente criou esse produto pra vender na nossa loja. Vou botar lá. De 2016 até 2020 era isso. 10, 15 baldinho no máximo. De 16 a 24 anos. De 16 a 20. Era 10, 15 baldinho no máximo só pra vender na loja. E o açaí bombando nessa época também. Sim, por causa do futebol. A gente tinha um projeto, a gente chegou a abrir um quiosque, né? Qual que era a nossa ideia? Que é até o nosso slogan, né? Trabalhamos com duas paixões do brasileiro, o açaí e o futebol. Sim. Como eu tinha a licença das marcas, então qual que era a minha ideia? O cara poderia tomar um açaí nas principais marcas de quiosque que tem nos shoppings, sim, ou ele poderia tomar um açaí no Açaí Magnífico, onde ele ajudava o time dele, porque eu pagava royalties, e o nosso projeto ele ia ser todo gamificado. Então o cara comprou pontuação. Camiseta autografada, tira foto com o jogador, legal, ir no CT assistir treino, ir no jogo no camarote. Como a gente tinha toda essa abertura e todo o contato com os times através disso, então o nosso projeto ia ser bem gamificado. Entendi. A gente abriu o primeiro quiosque no Shopping Metrô Tatuapé, não deu 30 dias, veio a pandemia. E aí? Aí todo o projeto de açaí, de futebol, e aí o que acontece? Fabrício, eu quero fechar negócio com o Fabrício. Descubro que o Fabrício é corintiano. Fabrício, vamos pro jogo comigo. Aí o Fabrício vai lá, camarote, estacionamento, para dentro da arena, nossa, comida e bebida à vontade, toma açaí lá. Então meu projeto ele estava muito ligado ao meio do futebol por causa disso, por causa das parcerias que eu tinha com clubes e com camarotes. Uhum. Então eu usava muito essa coisa da paixão do brasileiro por futebol, né? Pra puxar o cliente pra dentro. A pandemia travou tudo. Não tinha futebol, não tinha nada. Açaí é a questão da galera aí tomar junto, né? E aí a questão da barca, a galera compartilhar. Isso. O negócio da barca foi tão legal que a gente até brincava, né? Sentava na mesa 2 homens e comiam no mesmo prato. Sim. Se você falar, divide um prato de arroz e feijão, o cara vai olhar e falar, sai fora, tal. A barca de açaí juntava gente, família, amigo, todo mundo comendo colherada no mesmo prato, né? Sim. E veio a pandemia, travou tudo. O meu forte era o presencial. E não dava nem pra fazer delivery. Não tinha praticamente da barca, nada, né, de delivery. A barca, a gente tinha... Mas açaí, se vai no pote, legal. Depois que você coloca ele na barca, ainda era fininha, derretia. Nosso mercado aí, em questão de um mês, mais ou menos, caiu uns 90%, 95%. Tava caminhando pra, tipo, quebrar, né? Uhum. E eu já conhecia a galera do mercado de hambúrguer. E a galera do mercado de hambúrguer tava... Enquanto um monte de gente quebrando, o pessoal do mercado de hambúrguer... Voando. E aí vem mais as minhas histórias e meus projetos com Deus. Então vamos lá, vamos beber uma água. Bora. Que? Ó, geladinha, hein? Gelada. Aí, Fabricião. E aí? Mas vai, tenho mania de acordar cedo pra estudar, pesquisar algumas coisas, ter minhas conversas com Deus. Sim. E aí da minha conversa com Deus falando, pô, Deus, meus amigos que vendem hambúrguer
Os caras vendiam 50, 100 mil por mês, agora na pandemia os caras estão vendendo 200, 300 mil. E eu que tinha um baita de um projeto, estava vendo um futuro, um horizonte pela frente aí, do nada a gente não tá vendendo mais nada. Aí Deus me deu um estalo, creme americano. Eu falei, putz, creme americano, milkshake e hambúrguer na gringa combina, é algo super normal, só que aqui no Brasil as hamburguerias nunca deram atenção para isso. E aí é uma coisa que eu até brinco, né? Esse mercado de hamburgueria artesanal, ter o milkshake na loja, eu criei esse mercado na unha. Eu ia batendo de porta em porta, não tinha nem liquidificador. E no meio da pandemia. Não, e eu não vou te cortar, não, vou te complementar. Eu acho que você criou uma alternativa. Eu, nessa época, também estava em outra empresa e eu vendia a máquina para hamburgueria, para rede em São Paulo. E eu vi na pandemia também muita gente desesperada querendo vender a máquina, porque era um alto investimento, e o cara ficou com aquilo parado dentro da loja. Eu teve um cliente que até brinca, né? Ele fala, caramba, João, você foi minha salvação. Ele vendeu uma máquina que ele tinha por 80 mil reais. É isso aí, as minhas máquinas. E aí comprou um batedor e começou a usar creme americano. É mais fácil. E aí qual que era a nossa ideia? A nossa ideia nunca foi atender as grandes redes. A nossa ideia foi atender o pequeno, que é o que mais cresce no Brasil, né? O mercado brasileiro é dominado pelo pequeno empresário, né? E aí a gente, começou a bater de porta em meio à pandemia de máscara, a galera até com medo de atender. Mas qual que foi a minha ideia, a minha sacada com o creme americano e com o milkshake? A ideia do aumento de ticket médio. Entendi. Então o que eu falava pro dono de hamburgueria? Eu falo muito dono de hamburgueria, a gente atende alguns outros mercados, mas nosso principal foco é o dono de hamburgueria. Mercado de food, né? A gente vai falar. Porque a galera precisava de um algo a mais ali no delivery. E sobremesa no delivery nunca foi uma coisa tão trabalhada. E aí o creme americano também chegou na hora certa. Porque através do milkshake o cara tinha uma sobremesa. E a gente desenvolveu um sorvete mais encorpado, com uma durabilidade maior no delivery. Então se vai num copo de isopor, média de 30 a 40 minutos, chega numa qualidade legal pro cliente. Então assim, foi uma loucura. E aí o negócio explodiu, aí que nem eu te falei, eu batia de porta em porta. Hoje as principais marcas de batedor me patrocinam, são parceiras minhas em projetos. Legal. E hoje aí a gente atende uma média de 6 mil clientes no Brasil inteiro. Já é nível Brasil já hoje. São Paulo a gente atende direto da indústria. Sim. E os outros estados através de distribuidores parceiros. Tá vendo? Joga a rede do lado esquerdo ali, ó. Vai. Não, mas pesquei a noite inteira, não tô conseguindo nada. Não, joga ali, vai. E você jogou. Joguei e aí a tá colheita pescando. Foi... E a colheita tá lá, tá pesada, mas a rede não arrebentou, né? Graças a Deus, não. É isso aí. Eu gosto de escutar essas histórias. Bebe água, vai essa água gelada. O mercado de hambúrguer foi um dos mais que cresceu nos últimos anos. Você já falou, na visão... Isso aconteceu por... Você acha que a pandemia ajudou a hamburgueria a crescer ou não? Foi um desenvolvimento natural? Quando a gente fala de food. A pandemia ajudou o mercado de hamburgueria a crescer, mas muito da questão... eu tenho até uns clientes que a história deles, um casal que é show de bola a história deles. JSK, lá de Manaus. JSK? Começaram dentro de casa. É uma rede? Hoje eles têm, se eu não me engano, umas 10 lojas. Lá em Manaus? A gente estava até conversando, a gente estava fazendo uma reunião. Se eu não me engano, eles são a maior rede no Brasil sem investidor por trás. Só eles? De um único dono. Eles dominam Manaus, uma das hamburguerias que mais... Se a gente for falar de hamburgueria artesanal, acho que é a que mais vende no Brasil. E é um casal que começou dentro de casa. Fazendo isso na pandemia o problema também. Tava quebrado, começaram dentro de casa e montaram um império lá em Manaus. Muita gente começou assim. Então a fácil é a penetração do mercado, eu acho. Mas então, agora não, agora fiquei curioso, não tá que nem aqui. Mas aí como é que você conhece esse cara lá em Manaus? Eles são clientes nossos. E você vende pra ele lá, você entrega sorvete lá em Manaus. A gente tem um distribuidor lá que atende eles. Então você já tá... Média de, se eu não me engano, é de 18 a 25 dias para chegar lá. Longe, depende do nível do rio. Nosso país tem isso, né? Mas não foi dificuldade você mandou. Como a DIB lá da CIMED diz, é o Brasil de vários Brasis, né? Brasil de vários Brasis, é verdade. E por que milkshake? Pô, Fabricião, foi um direcionamento de Deus aí, algo que, a vozinha ali. Deus me mostrou e abriu. Se for falar eu, João, jamais imaginaria que... porque foi com dois contrapontos, vamos pensar. Tudo bem que a gente, hoje em dia, né, o mercado de açaí supera o mercado de sorvete, a gente sabe disso, são 55% de açaí, 45% de sorvete.
Mas na tua cabeça lá, não, já tô fazendo açaí, a barca, sabe? Você podia ter pensado outra coisa, vou vender franquia de açaí agora, vou botar açaí no copo. Não, tudo mudou completamente. Açaí não, do água pro vinho. Sim, E aí a gente pegou esse mercado numa época muito legal, porque a gente viveu essa forte crescente do mercado de hamburgueria, que já vinha crescendo bastante, já estava começando a se profissionalizar, né? Eu tenho muito contato com o Paulo Camargo, que é o ex-CEO do McDonald's, e com o Barreira, que é o CEO do McDonald's agora. Eu levo a galera do mercado de hambúrguer para conhecer a cozinha do McDonald's. É mesmo? É um projeto que eu tenho em parceria com ele, sempre nessa ideia de desenvolver o mercado, né? Porque pro dono de hamburgueria entrar na cozinha do McDonald's é como uma criança estiver entrando na Disney, né? E aí a gente senta com a galera do McDonald's, eles passam um pouco da experiência, expertise deles pra galera, troca muita conversa, é um projeto legal pra caramba. E eu falo muito pra eles, o mercado de vocês é 100% profissional. O nosso de hamburgueria artesanal, apesar de ser o que mais cresce no Brasil, se eu te disser que 10% das marcas aí tem uma estabilidade legal, bons profissionais, a galera, o brasileiro é muito empreendedor, né? O brasileiro vai muito na raça, né? E aí os projetos que eu tenho no mercado de hambúrguer, ele vem muito nesse sentido, de ajudar a profissionalizar o mercado. O cara entender que ele não é um dono de hamburgueria, que ele não tem que ficar só com a barriga na chapa, que ele é um empresário. Ele tem que cuidar de todas as áreas da empresa dele. Pra fazer o negócio crescer, né? Com certeza. Senão ele vai ficar travado ali, preso pro resto da vida no negócio, né? E o mais legal é que você compartilha muito, né? Pela sua conversa você já vai entendendo. Você não quer só pra você. Sim. Você começa a fomentar, claro, sabe? Acarreta na venda, mas você fomenta o negócio. Quanto mais o mercado crescer, melhor é pra todo mundo. Igual a barca. A barca todo mundo fez. Isso, com certeza. Nem sei se hoje faz mais. Não vejo mais barca de açaí. Tem pouco, aí a galera começou a fazer também barco de batata, barco de hambúrguer, barco de churrasco, a galera fez isso. E aí quando a gente palestra, né, eu tenho um projeto que chama Burger Crew, a gente palestra no Brasil afora, E aí quando eu falo pro pessoal sobre isso, o pessoal, caraca, aí um fala, pô, eu tenho barco de hot dog, outro fala, eu tenho barco de batata, aí virou uma bagunça. Esses eu não e aí é legal porque várias indústrias, por exemplo, eu criei esse negócio que virou febre no Brasil. E aí é uma coisa que eu peço muito para Deus nos direcionamentos, que os meus negócios possam abençoar outras pessoas. Então, por exemplo, indústria que vende aquelas barcas de, acho que é melanina, se eu não me engano, até esqueci o nome já. Que é aquelas barcas, que não é plástico, é barca igual de restaurante japonês mesmo. Os caras começaram a vender pra caramba por causa de um produto que eu criei. Então você vê, mexendo através disso você vai abençoando várias áreas, várias marcas e o mercado vai crescendo e desenvolvendo. A mesma coisa foi com o creme americano no mercado de milkshake, né? E aí a gente atende o Brasil inteiro e aí é o que eu falo, eu vendo um insumo para fazer o milkshake, mas tem o copo, tem o recheio, tem o canudo, e aí se for no delivery tem... Então você tem tudo. A gente dá o start e aí outras várias indústrias juntos com a gente, O cara quer fazer um milkshake de creme de avelã, o cara compra Dorella, pistache Dubai que vocês estão lançando, que o milkshake ficou sensacional. Exato. Então, assim, junto com o creme americano, todo mundo vai, né? Várias indústrias vão de parceiras. Não vai só o João. E aí o mercado vai crescendo. E aí é o que eu falei, é bom pra todo mundo. Não, a gente precisa de mais Joãos, mais Fabrícios. Entusiastas do mercado e você tá despontando, né? Vamos falar que tá despontando, que é muito jovem ainda, no mercado de food. E a minha próxima pergunta que não é só ter sobremesa, né? É pensar na apresentação, no combo, no marketing, no jeito de vender. Não é só, vou fazer um milkshake, botar no copinho e entregar pro cara. Isso. E eu falo bastante nessa questão de sobremesa, porque o que acontece? A galera tá acostumada o quê? Pega um brownie, então ele vai e põe num pratinho, um pirizinho básico lá. E aí põe um brownie, joga a calda lá na cozinha e serve pro cliente. Essa sobremesa custa R$15. Agora, se você pegar o mesmo brownie, colocar ele em uma louça bonita, fazer uma ganache lá com a Dorella, colocar dentro de um bulizinho, levar na mesa do seu cliente e falar para ele, posso jogar agora? Quer gravar? O cliente já vai gravar, já vai postar na rede social, vai enviar para os amigos. E aí você está vendendo a mesma sobremesa que era 15, você está vendendo por 30. Sim. Porque aí você está vendendo uma apresentação, uma experiência. E aí o seu ticket médio aumenta muito mais. E em sobremesa a galera não tem parâmetro de preço. Não, verdade. Por exemplo, um refrigerante o cara sabe quanto custa. Agora uma sobremesa, um milkshake, não. O cara não tem parâmetro de preço. E o legal da sobremesa, e é o que eu comento muito com a galera,
a sobremesa, ela chama muita atenção das mulheres e mulher leva a família. O homem, se ele tá com vontade de comer um hambúrguer, ele passa na frente da hamburgueria, ele compra um hambúrguer, uma batata e uma Coca-Cola e vai embora. Vai gastar lá, sei lá, R$50, R$60. A mulher, quando ela vê uma sobremesa, ela chega pro marido e fala, nossa, amor, olha a sobremesa daquela hamburgueria, vamos lá. Aí vai a esposa, o marido e os filhos. Aí senta numa mesa que vai gastar R$300, R$400. Exatamente. Então tem toda essa questão. E a mulher com sobremesa, eu até brinco, né? A mulher tem licença poética para comer sobremesa. A mulher pode comer sobremesa quando ela quiser, a hora que ela quiser. Se a mulher comer um hambúrguer e postar na rede social, a amiga vai comentar lá, nossa amiga, vai engordar, que não sei o quê, né? Agora, se ela postar tomando um milkshake, comendo um brownie com sorvete, calda, a amiga vai lá e comentar, nossa amiga, nem chamou, onde que é? Vamos amanhã. Então, para comer sobremesa, mulher é à vontade. Verdade. Entendeu? Então, a mulher, ela tem muito disso também, do aumento do ticket médio dentro do restaurante, porque ela traz a família. Uma mulher dificilmente vai no restaurante sozinha. Ela leva a família junto, entendeu? Entendi. Então isso é importante para aumento aí de ticket médio. Isso você traz nas suas palestras, também no teu atendimento para o cliente, você também oferece esse serviço. Sim, a nossa equipe comercial, então, a nossa equipe, eu falo para eles, não é só vender o produto por vender, é o selinho sell-out, né? Você tem que fazer o produto sair. Exatamente. E quanto mais o cliente vender, mais ele vai aumentar o ticket médio dele, mais o negócio dele cresce. E aí ele vai começar a falar para todo mundo, pô, coloquei creme americano lá, agora eu faço milkshake, faço brownie, petit gâteau com uma bola de creme americano e tô vendendo pra caramba, e meu ticket médio aumentou, tudo mais. E aí é bom, porque aí todo mundo vai falando e vai crescendo. E ganha, e assim, e acaba que o teu produto fica barato para ele. Sim, com certeza. Se ele comprar uma caixa, é isso mesmo, uma caixa ele vai fazer 33 milkshakes. 33 milkshakes, mas se ele quiser usar para fazer o brownie com creme americano... Se for uma sobremesa, ele vai fazer, sei lá, 50, 70 sobremesas. Dá 70 que é uma bola de... então. E a R$30. Então. Dá jeito de ganhar dinheiro, né? Tem, só saber, né? E assim, o mercado não olha muito para sobremesa. Não gostei dessa. A nossa ideia é essa, de fazer o cara... Porque assim, a gente brinca bastante, né? Tem até uma questão. Que sempre na barriga tem o espacinho da sobremesa, né? Tem. Mas o que as pessoas têm que entender é que a sobremesa ela não é só para matar a vontade de comer doce. A sobremesa é para momentos especiais. Aí você sai de uma de 15 para uma de 30, 40, entendeu? Entendi. Porque a sobremesa vira um momento especial, a comemoração de aniversário, é o marido que quer agradar a esposa, o namorado que quer agradar a namorada, e por aí vai. As crianças que vão em família ver aquela sobremesa, aquele milkshake passando, ai pai, mãe, eu quero. Então a sobremesa ela é para momentos especiais, não para matar a vontade de comer doce. Quando o nosso mercado começar a entender isso de verdade e aplicar na prática, aí eles vão ver como o ticket médio deles vai crescer aí. Já temos um corte aí, Suzana. Você tá vendo, né? Pessoal, vamos lá. Agora falando um pouquinho de tendência e inovação no food. Olhando para o mercado hoje, quais são as maiores tendências no segmento de food service, na sua opinião? Maior tendência do food? O que você enxerga? Em termos de sobremesa, vamos lá. Sim. Eu acho que essas sobremesas, apesar do pistache ter crescido bastante, aí nos últimos anos a galera ter falado que saiu de moda, veio essa do pistache Dubai agora, né? Que adora inova de um jeito. Então, e aí todo mundo voltou e o pistache Dubai ficou uma delícia, né? Sim. Então, muito essa questão de usar isso. A galera comentou muito a questão de cereja, não sei como que a Doremos viu isso lá, falou que 2025 ia ser cereja, mas eu não vi tanto esse uso. Até também, apesar do pistache ser um insumo caro também, a cereja também eu também não vi, mas o que a galera tem olhado, e aí quando a gente fala em tendência mesmo, e aí quando fala em sobremesa, na verdade, no food na verdade aplicar. Sim. E a pessoa tirar da sobremesa de um negocinho que era de canto, fazer a sobremesa começar a virar algo especial ali dentro do restaurante, entendeu? Entendi. Um chamariz. Porque muitas vezes, e aí se você pega muito cardápio hoje em dia, você vê que a sobremesa tá de canto lá, não tem nada especial. Então. E a galera tem visto aí como tendência de dar um destaque especial para a sobremesa, tanto no cardápio, quanto na mesa, quanto na apresentação, quanto no próprio garçom vender esse produto na mesa, né? Então eu acho que assim, o pessoal eles têm colocado muito essa questão de colocar a sobremesa como
um dos principais insumos ali do restaurante. Um dos principais chamariz para o restaurante. Sim, sim. Muita gente nem posta na rede social, né? É verdade. Porque o cara tem milkshake, tem sobremesa. É. Aí o meu cliente fala, pô, João, eu não vendo muito milkshake na loja. A primeira coisa que eu falo, me dá sua rede social. Aí ele me passa o Instagram dele, Cadê? aí eu tô fazendo palestra, às vezes eu abro na tela, assim, ó. Aí eu falo, ó, você não tem nenhuma postagem. Hoje em dia quase tudo é rede social. É verdade, né? Seu cliente vai se comunicar com você pela sua rede social. Se você não posta que tem milkshake, como que você vai vender? Se você não posta que tem sobremesa, como que você vai vender? Eu não sei, às vezes o cara até se limita, né? Pensa que não é o foco. Sim, É isso que você falou, voltando um pouquinho. Sim. Quando você fala que agrega valor, eu gostei muito disso, de que sobremesa é do custo, que não é... Não é só para matar a vontade de doce, isso, né? isso. Para momentos especiais. Exato, momentos especiais. É isso mesmo. A gente geralmente, a esposa principalmente, né, se dá o direito disso. Sim. E acho que o empreendedor não vê por esse lado ainda, né? Acho que é importante seu papel. Sim, com certeza. De começar a gente vem fomentar fomentando isso. e batendo nessa tecla. Legal. E tem alguma coisa que você acha que veio para ficar dessas sobremesas? Sei lá, o pistache do Dubai, você acha que vem e fica ou não? Vai passar? É igual paleta? O pistache do Dubai, acho que agora em 25 vai vir numa tendência muito forte. Entendeu? Vem para ficar aí. O que tá acontecendo legal também no mercado, e aí principalmente essa parte de sobremesa, tinha muita gente que queria... quando a gente fala em artesanal, a pessoa quer fazer o próprio produto, né? Eu vou produzir o meu brownie, eu vou produzir o meu pudim, eu vou produzir o meu petit gâteau. E a galera tá começando a entender, principalmente por causa de segurança alimentar, né? O cara tá na hamburgueriazinha dele pequenininha, produzindo o próprio brownie. A galera começou a entender que o quê? Produtos congelados, além dele te entregar uma segurança alimentar e uma durabilidade, hoje em dia as indústrias elas não fazem mais aquele produto tão artificial. Então o cara consegue ter um bom produto congelado. Porque o que acontece? Hoje tem marcas aí, por exemplo, tem uma marca de hambúrguer que é de Recife, que está vindo aqui para São Paulo, a Quarteiro. Uma das maiores marcas de hambúrguer congelado do Brasil, focada em hambúrgueria artesanal. Totalmente congelado. O mercado de hambúrguer artesanal só pensava em carne fresca. Só que o cara começou a entender, principalmente se eu quero crescer, não dá para eu ter carne fresca todo dia na minha operação. Entendi. Então a Quarteiro ela veio com essa ideia. Ela fez um hambúrguer congelado no mesmo padrão artesanal. Só que aí passa por ultracongeladora. E a indústria tem que investir bastante, porque precisa ter maquinários fantásticos para entregar uma qualidade artesanal com hambúrguer congelado. Então o mercado começou a entender mais isso. E principalmente por causa do grande problema de mão de obra que a gente tem. Então, por exemplo, e é até legal que tava até conversando com a Dani e com o Vinícius, vocês têm as maioneses de vocês, os molhos de vocês. Agora, é verdade. Então. O cara que tem uma hamburgueria, ele não precisa mais abrir a loja, o funcionário chegar meio-dia, 2 horas da tarde, para a hamburgueria só abrir 6, 7 horas. Porque o cara tem que fazer o brownie, botar no forno, o cara tem que preparar a maionese, o cara tem que preparar o molho, a carne dele tem que moldar tudo lá. Não! Com essas indústrias novas que estão focando em entregar um produto artesanal, só que congelado, o cara consegue abrir a hamburgueria. Os funcionários chegam às 5 horas da tarde para a hamburgueria abrir às 6 às 7. E aí essa escassez de mão de obra, o cara vai entrar, sei lá, 5 horas e vai sair às 11 horas da noite, meia-noite. Olha como é mais fácil você arrumar um profissional para trabalhar nesse horário aí com uma carga menor. E aí a Doremos já vai te entregar todos os molhos, a Quarteiro te entrega uma carne congelada de qualidade, várias indústrias de pães também olhando para isso. A batata congelada e tudo lá, então o cara já tem tudo pronto. Não precisa fazer. Para ter um artesão. O cara só não finalizar. Precisa fazer. Isso. A gente escuta muito discurso, você deve escutar também, até quando você chega com o seu sorvete. Não, eu vou produzir. Eu acho que cada um tem que estar no seu quadrado. Sim, com certeza. E assim, eu vejo muita gente que é empreendedor para vender, mas não é esse empreendedor para fazer o brownie, para fazer o petit gâteau, não, para fazer o sorvete. O cara sabe vender, então ele tem que usar da habilidade dele certa. Deixa que eu vou fazer tudo. E é isso. Aí vai, bota funcionário na loja, mais 2 funcionários, daqui a pouco quebra. Tenho medo de comprar. Eu tenho um segredo meu também, que eu também já vendi sorvete. Já tive sorveteria há 17 anos e eu fazia isso. E eu nunca fiz. Eu sempre comprei congelado. Então. E ninguém sabia que era congelado. Aquecia, botava, era de uma indústria boa, igual você falou, tinha. Era brownie, petit gâteau, tudo pronto. Eu fazer.
Nem sorvete eu fazia, comprava, não era do João, mas eu comprava. Comprava do Jacinto do Zani. Beijo pra vocês. E qual é a sua dica de ouro para quem quer se destacar no cardápio? O cara que inventou o creme americano, o cara que inventou a barca de açaí. O que você fala assim? Segredo do cardápio, aí tem até uns clientes que são parceiros nossos, Sampa Burger, né? Eles usam bastante isso também. Sampa Burger? É. Destacar... isso é bom para a pessoa saber onde vai tomar o seu sorvete. Tem que saber. Destacar a sobremesa no cardápio. Sempre. Então, por exemplo, na mesa... Hoje eu não sei se eles têm tablet ainda, né? Acho que eles estão com 6 lojas espalhadas por São Paulo. Mas assim, é um tablet. E aí você chega na hamburgueria, o que acontece? A pessoa vai na hamburgueria para comer hambúrguer, batata, tomar refrigerante. É isso. Só. Se você não mostrar para o cliente que você tem sobremesa, milkshake, o cara não vai pedir. Então, no cardápio deles, em primeiro é a sobremesa. E aí a pessoa já olha e fala, caramba, pô, legal, aqui tem um milkshake, aqui tem um brownie, aqui tem um petit gâteau, aqui tem um churros, e seja o que for, pô, legal, vou pedir uma sobremesa. Tem, né? Porque o resto ele já sabe, aí ele vai para os outros, e aí pede, e aí ele já sabe que o seu restaurante tem sobremesa legal. E destacar a sobremesa e sobremesas instagramáveis. Sair do grava, basiquinho, né? Ali hoje, porque o instagramável, além de essa questão de todo mundo gravar, vai dar um destaque, vai dar aquele apetite, aquela vontade da galera comer, e a galera vai postar e vai fazer um trabalho de marketing gratuito para você. Ali, né? No milkshake dá para fazer isso? Dá pra fazer instagramável, dá pra colocar chantilly, donuts em cima, chantilly, chocolate, suja o copo em volta, na borda. Aí vem derramando, o céu é o limite. Criança adora. Lá na gringa o pessoal faz muito isso, né? No Brasil o pessoal é meio receoso, né? Tá sujo por fora, não é sujo, é decorado, né? Lá na gringa a galera se acaba, né? A gente traz as coisas boas pra cá, né? A gente vai trazendo aos pouquinhos. A ideia é essa, fazendo as pessoas entenderem. Acho que tem. É seu trabalho agora. Sim. Meu é te vender o pistache do bairro, o resto é... E agora vamos lá. Compartilhe também um caso de sucesso. Um cliente, um restaurante, hamburgueria. Você já falou de alguns, né? Que aplicou essa lógica de sobremesa e teve resultado. Legal. Quem que você traz pra gente? Pô, aí os caras vão achar até que é merchan, né? Mas eu vou falar dos meninos do Sampa Burger de novo. Eles fizeram um milkshake no liquidificador. No liquidificador, como assim? E aí deu uma mídia, serve o milkshake na mesa no liquidificador. Mas um liquidificador grande, normal? Liquidificador, normal mesmo. E aí deu uma mídia espontânea pra eles, Sampa Burger? Saíram em vários meios de divulgação. O Jean e o Júlio são gêmeos, os irmãos. São parceiros demais, uns caras fantásticos. Estão aqui pela feira, daqui a pouco eu vou trazer eles aqui pra ver. Sampa Burger. No líquido. E hoje isso é febre pra eles. É febre. A galera mas ele serve no jarro 300, 500? Jarro de, acho que é 1,5 litro. Mas é tudo? Um liquidificador, E aí a galera compartilha, né? Compartilha, ele vende a jarro. Vai alguns recheios, alguns copos, e a galera na mesa compartilha. Deve ser legal. É legal. Imagina. É experiência, né? Imagina. Essa questão de experiência instagramável, Fabrício, é muito legal. Porque assim... O milkshake no liquidificador pode não ser o produto que mais vende na loja deles, mas pode ser o produto que mais atrai cliente para dentro da loja. E pode ser o mais rentável também. Quero ir naquela hamburgueria que tem o milkshake no liquidificador. O cara chega lá, às vezes ele nem tem coragem de... Ele vai olhar, passando e fala, nossa, é muito grande, não quero. Mas ele já tá lá dentro, vai comer hambúrguer, vai tomar um copo de milkshake. Depois que o cliente entrou na loja, aí o show é com você, né? É só trazer o cara pra dentro. E não, já estamos no tempo final, tá acabando, não sei quanto tempo tem, mas o cara tá solto aqui, vamos falando, né, Neto? Deixa o cara aqui, deixa o cara seguir. E qual o erro mais comum que o cara comete quando vende sorvete no food? Eita. Aí, agora. Eu acho que... Então você fala que não comete, sim. Sei que... Tem mudado bastante, tá, o Fabricião? Mas vamos falar da galera de sorvete. Vamos. Eles ficavam muito numa coisa muito básica. Sim. Sabe? E aí é o que eu te falei, quando você faz o básico, o seu sorvete custa R$10. Fica ainda, né? Fica. Então assim, quando você faz o básico, o seu sorvete custa R$10. Sim. Vou dar um exemplo tá? Quando você faz o básico, o seu açaí de 300 ml custa R$10. Quando você coloca 300 ml numa barca de açaí, ele vira R$35, R$40. É a mesma quantidade. É o mesmo açaí, a mesma quantidade,
a mesma marca, açaí magnífico, aqui num copo e aqui num barco. Esse é 15 e esse é 35, 40. O sabor é o mesmo. Se você perguntar pro cliente qual que é o mais gostoso, ele vai falar que é o do barco. Então acho que a galera de sorvete e aí de sobremesa também, apresentação. Precisa se preocupar com a apresentação. A apresentação faz todo o diferencial. Muitas marcas você vai, e aí é isso que eu falo pra galera, que às vezes a galera vacila. E o bom de trazer, de vir com a Doremos aí, com tudo focado agora no mercado de food, com uma área preparada para atender isso. Às vezes a galera cria uma sobremesa bonita, mas não usa insumo de qualidade. É verdade. Aí o cliente vai comer uma vez só. Que ele vai pela estética, né? Caramba, aquela sobremesa é uma bonita. Na hora que o cara come... Já entendeu? vi muito disso. Então. Já vi muita gente quebrar por causa disso. O legal da força da Doremos de vir agora é porque a Doremos tem trocentos... centenas, milhares, sei lá, de... Trocentos, vai. de saborizantes, de recheios. Tudo. Pro cara poder fazer uma sobremesa, criar aí. E a sobremesa é legal porque o céu é o limite. Sim. Entendeu? E aí o mesmo brownie que você põe lá uma bola de creme americano e joga a Dorela em cima, você pode jogar pistache Dubai. Você pode jogar o Speculoos, que é um lançamento de vocês aí que tá fazendo sucesso também. Pode jogar uma calda de morango, uma calda de cereja. Então o cara pode fazer tudo ali na sobremesa dele, entendeu? Com a mesma base de sobremesa, ele pode criar diversas opções aí e aumentar o ticket médio. Acho que a nossa briga é essa, né? Já que eu trouxe o cliente para dentro da minha loja, o cara vai comprar um hambúrguer, uma batata e um refrigerante. Ele vai gastar R$50. Se ele comprar mais uma sobremesa de 30, ele gastou 80. Ele gastou mais do que 50% só em uma sobremesa. Entendeu? Então, assim, a gente tem que aproveitar que o cara tá dentro do restaurante. E é o que eu falo muito. Você vendeu 100 combos no dia. Se você perguntar pro cara se o cara vendeu 10 sobremesas, ele vendeu muito. É mesmo? Olha o espaço que tem aí. Você tem um espaço de 90 sobremesas que você poderia ter vendido. É que geralmente a pessoa vai comer em outro lugar. Do cliente que já tá lá dentro. Não, ele se não comer contigo, se não ofereceu, não descobriu, ele sai e compra. Sim. E quantas vezes a gente compra um hambúrguer, vai sai da hamburgueria, vai na sorveteria, vai do lado ali. Numa loja com chocolate, alguma coisa. Então. Que se a pessoa se habilitou a fazer uma refeição fora, ela já tá... E aí eu falo... Pega tudo pra você. O milkshake, o cara usa o espaço mínimo. O batedor aqui coloca... Duas prateleirazinhas ali, ó. Coloca uma Dorela, coloca um pistache Dubai, coloca um creme lá pra fazer o maltine lá. Acabou. Paçoca, já era. O cara tem uma estação de milkshake, entendeu? Sobremesa, tudo brownie congelado, petit gâteau congelado. O cara só tira do freezer, monta ali em prata, entrega pro cliente sem segredo nenhum. Nada. O legal da sobremesa também, galera, é isso. Não tem segredo nenhum fazer. Já tá tudo pronto, é só você finalizar ali. É só montar, né? Você tem a habilidade da montagem. E se não trabalhasse com creme americano, o que você tá fazendo agora? Eita! O que o João ia estar fazendo? Aonde o João estaria? Acho que a paixão por futebol, acho que de alguma maneira jogando bola? Não, jogando não. Ele tá treinando? Já tá no meio do futebol com alguma coisa aí. Ô, corintiano, meu Deus do céu. Tá bom, mas ainda bem que então fica no sorvete melhor. Fica. Melhor ficar no creme americano. E assim, pra falar, vou bater um pouquinho mais na tecla da gente fechar aqui. Você mais uma vez, você inova, né? Você hoje bate num mercado que ninguém tá batendo. Sim. Que é o mercado de food. E que hoje, né, tem muita oportunidade. Sim. Apesar do que eu quero que você continue nadando de braçada, chega em Manaus, passa de Manaus, vai pra Guiana, vai subindo, vai México, Estados Unidos. Amém. Porque esse é o mérito. Você lá, Deus te inspira, Jesus te inspira, você não, vamos lá, vamos fazer creme americano. E hoje você enxerga que ainda tem mais oportunidade para você, ou você já atingiu o seu ápice nesse mercado do creme americano? Não. O mercado cresce cada vez mais. Sim. E é o que eu falo, apesar da gente dominar o mercado, a gente não atende 5% do mercado. Não. O mercado é gigantesco, o mercado é gigantesco e cada dia abre mais e mais, entendeu? Você hoje está em São Paulo, tem muita forte. Coisa. São Paulo, aí a gente atende São Paulo mesmo, sim, né? Da fábrica. A fábrica é onde? Fica na região da Casa Verde, na Zona Norte. Tá. E aí, Rio de Janeiro, Minas, todo o Sul, Manaus, Pará, do Brasil. E a de logística, ponta a ponta, como é que você faz isso? Através de distribuidores. Distribuidor leva. Os outros estados são distribuidores. São Paulo você tem sua logística própria. São Paulo a gente atende. Você imaginava chegar nesse João de hoje?
O João que estava lá trabalhando com a mãe? Eu imaginava, porque eu Já sempre era fui sua um cara meta de lá? muita fé. E eu Fé. sempre pensei Sua assim, fé pô, te um dia conduziu. Deus vai me honrar, porque através da minha vida a gente vai abençoar muitas pessoas. Então sempre acreditei nisso, sempre acreditei que eu ia ter uma marca conhecida, algo legal. Legal. E que eu ia poder, através dos meus projetos, ajudar outras pessoas diretamente ou indiretamente, ajudar pessoas que eu nem sonho, nunca nem imaginei, e poder ajudar pessoas. Uma coisa que foi fantástica aconteceu esses dias, um amigo meu chegou e falou, o Alexandre do Corta Pra Mim Hamburgueria chama. Corta pra Ele mim. falou, caramba, João, pô, queria te falar isso, meu. Tava na correria, não conseguia ir pra igreja. E aí eu vi que você postava e tava na ceia da igreja. E aí ele falou pra mim, caramba, se o João do Creme Americano consegue ir na ceia da igreja, por que eu não consigo? E aí ele falou, pô, eu sempre tive sonho de ter filho. Só que eu e minha esposa, uma correria louca na loja e tal. E ele falou, pô, se o João do Creme Americano consegue ter filho, consegue ter a família dele, por que eu não consigo? Então, tipo, você vê que, tipo assim, pô, de alguma maneira você ser exemplo para as Sim, pessoas, espelho. entendeu? E a pessoa, tanto no lado empresarial, quanto no... Já dizia, era o Faustão que falava, né? Tanto no pessoal, quanto no... Profissional. no profissional. É. Você inspirar pessoas dos dois lados, assim, isso... Pra mim é isso, né? Pra isso que eu trabalho, entendeu? E esse lado cristão vem da sua mãe e do seu pai? Ou vem de sempre, desde Minha criança? mãe e meu pai, ou meus não? pais não são evangélicos, mas meu pai e minha mãe são muito exemplos de fé pra mim. Meu pai, eu brinco, né? Meu pai, se ele for abrir uma bala pra chupar, ele faz o sinal da cruz pra agradecer. Legal. Entendeu? Ele é o quê? Minha- Católico? minha- meu pai é católico. Eu Minha também mãe sou católico. E minha mãe é uma mulher de muita fé, assim, também. E, pô, sempre me ensinaram muito sobre isso, Legal. entendeu? E aí veio de berço já, né? Você Veio da base. É por isso que tem esse sorriso, né? O cara que tem Jesus é diferente. Amém, amém. É legal. Você falou uma coisa, eu lembrei também desses negocinhos, desses cortes que a gente vê de podcast, um rapaz falando que... nem lembro quem era, não sei se era o Jacob, que um empresário abriu não lembro o comércio que era, e prosperou muito. E começou a empregar, só que chegou no limite e ele falou, não quero crescer mais. Não vou crescer mais. O que aconteceu? Quebrou. Aí, em oração, em conversa, não lembro muito bem a história, mas era mais ou menos isso para você entender o contexto. Entendeu que o que Jesus queria dele é que ele prosperasse para prosperar na vida das pessoas. E é disso que a gente não pode desistir. É isso mesmo. Acho que muito é disso. É claro que você passa por dificuldades. Sim, com Imagino certeza. que não é certeza. fácil o tempo todo. Nossa, tá vendendo pra caramba, inverno vende igual verão. Não, mas eu acho que a gente não pode desistir. Sim, E você me passa isso. É legal você compartilhar o prosperar na vida de outras pessoas. Acho que é o primeiro que traz isso aqui. Fico feliz em escutar. Esse é o João. Esse é o João. Esse é o João do Creme Americano, que eu já até esqueci o nome todo, que eu lembrei ontem na reunião, mas hoje eu esqueci. Esse é o João do Creme Americano. Legal. Tá escrito aqui, mas eu nem preciso ler, que o papo foi incrível. Não sei quanto tempo temos, quanto tempo já foi, Neto. Se já tem 1 hora, se não tem. Tamo, viu? Ali que passa rápido. Sempre que a gente traz aqui, a gente gosta de homenagear a pessoa, né? Legal. E te entregar uma coisa. A caixa continua, Suzana? Que isso, hein? É um troféu para os caras que fazem a diferença no mercado de sorvete. Legal. Acho que você tem feito no mercado de food, mas você ajuda no mercado de sorvete grandemente com o açaí, com o creme americano. Do nosso lado, do Oremos, eu vou falar, já que você me deu a liberdade também, que Deus continue te inspirando, que Jesus Cristo continue na sua vida e faça a diferença. Ele nos emociona, ele que é o nosso gás. Tem gente que não gosta mais de falar, mas eu insisto e falo. Depois, se quiserem cortar, que corta, né? Mas é ele que nos inspira, ele que faz a gente estar aqui. Então, obrigado por fazer isso tudo no mercado de food. Legal, e continue contando com a Adoremos. Eu que agradeço. Deixa eu abrir aqui, né, pra ver. Caramba! Abre aí, ó. É um troféu mesmo, ó. Aí, tá vendo? Aí, ó. Jogador caro, hein? Que é isso, hein? Valeu, obrigado aí. Nada, cara. E Adoremos 40 anos no mercado, 40 né? Não anos. é pra qualquer um. E a indústria expandindo, crescendo.
cada vez É uma mais, criança, né? Igual você, ó. Caramba, Tá um ano hein? sim mais velho que Ó, você só. Daqui 2 meses eu faço 40, hein? Então Aí, vai ó. alcançar. Tá vendo? E, Ó, legal. ó, uma mensagem, você falar olhando nessa câmera ali, ó. Você vai pensar, Eita. primeiro você vai pensar quem tá ali é Viviane, Giovana e Gabriela, estão te olhando ali, mas todo o público, todos os seus clientes, Não, legal. de toda essa sua jornada. O que você queria dizer para eles? Que mensagem você pode deixar? A vida do empreendedor, do mercado de alimentação, ela não é fácil, né? Eu passo por muitos problemas também, viajando, correria direto, né? Para você poder dar uma atenção para a família e estar junto. Eu falo muito pra galera, né? O seu filho só vai fazer 3 anos uma vez na vida. Então o que eu comento muito nas minhas palestras? A falta de profissionalismo no seu negócio pode destruir a sua família. Então o cara tem que pensar em profissionalizar o negócio dele para que ele tenha mais tempo de qualidade com a família, com os filhos, que ele consiga levar o filho na escola, que ele consiga ir na academia, cuidar da saúde, mais tempo de qualidade. Acho que a profissionalização do mercado, e é por isso que eu brigo tanto para o mercado crescer e se profissionalizar. Porque é uma coisa que a gente brinca, né? Uma família é beneficiada por causa de um mercado que cresceu e se profissionalizou. Exato. E aí, para finalizar, Deus, família, trabalho. Nunca inverta essa ordem. Então, vamos finalizar mais esse episódio. É o primeiro episódio da 3ª temporada do DoreCast. Temos aqui um recheio. É o nosso pistache Dubai. Isso, hein? Opa. Por favor. Ó, Para brilhantar o isso. final. Vamos ver se tá bom. Eu gostei, eu degostei já. Tá, né? Vixe. Não posso ser mentiroso. Ó, dá para escutar? Ó. Crocante. Ó. Esse é um lançamento. Suzana, pega o balde pra gente. Não tem problema não. Tá aqui, pessoal. Lançamento da feira. Pistache Dubai. Sei que vai ser lançado depois desse episódio, então procurem nossos distribuidores, nossos representantes que podem lhe oferecer esse produto, tá bom? Pistache Dubai. E esse foi o final desse primeiro episódio da 3ª temporada do DoreCast. Apaixonados por sorvete.